Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, tomem os seus assentos. Com muita alegria que em mais uma manhã estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. E irmãos, muito mais do que dizer que o que você deve ou não fazer, muito mais do que dizer que você pode, você conquista, a gente não está aqui para falar sobre nós. Eu não estou aqui para falar sobre minhas experiências, eu não estou aqui para falar o que eu sei, o que eu não sei, o que eu faço, o que eu não faço. Eu estou aqui somente para uma coisa: exaltar o nome de Deus. O único propósito de estarmos aqui reunidos é para adorar o nosso Deus. E a minha função aqui não é dizer que você é bom, que você pode, que você conquista. Não, a minha função aqui é apresentar Jesus. Se eu pudesse, eu faria um holograma de Jesus, sabe? O propósito do pastor é fazer Jesus tão real que você quase que consegue enxergá-lo aqui. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Estou aqui para ensinar Jesus. Eu sei que é muito mais popular, atrai multidões se eu dizer uma série de palavras bonitas, frases de efeito que vai afagar o seu ego. Mas nós não vamos cair nessa armadilha. Nós vamos continuar pregando Jesus crucificado e ressurreto. É para isso que estamos aqui. E estamos falando sobre uma série intitulada Chamados. Estamos falando uma série de ministrações em que Jesus está chamando você. Lembre, semana passada o Jonathan ministrou sobre Jesus chamando Mateus. Jesus chamando um cobrador de impostos, o pior dos pecadores. E Jesus disse para Mateus: Mateus, vem e me segue. Mateus largou a sua coletoria, o seu posto de trabalho, para seguir Jesus. Você já respondeu ao chamado de Cristo? Ele te chama. E hoje vamos falar ainda sobre esse tema, chamados, mas especificamente sobre Jesus chamando os humildes de coração. Há um contrassenso entre soberba e humildade. E a gente vai ver que Jesus chama não o soberbo, Jesus chama o humilde. E a gente vai ver lá em Lucas capítulo 18, verso 9 em diante, mas só depois de fazermos algumas considerações, como de costume. Todos viram a notícia de um tio que estuprava uma criança de 10 anos. Estupros rotineiros que redundou na gravidez da menina. Uma menina de 10 anos grávida. E a justiça liberou o seu aborto, e todos sabem da história aí. Não vamos entrar muito no mérito de aborto, mas o ponto é: esse tio é mau, esse tio é terrível, a nossa vontade é esmurrar a cara desse cara. Agora eu te pergunto, existe salvação para ele? Existe salvação para esse terrível pecador? Sim. E por que apontamos o dedo para ele? Como se nós fôssemos melhores, simplesmente porque vamos à igreja. Apontamos o dedo na cara do pecador: você merece o inferno. E nós, olhando de cima para baixo, apontando para ele. Existe salvação para esse tio. Existe salvação para a pastora que foi pega, provavelmente, tendo encomendado a morte do marido. Terrível. Tempos tenebrosos estamos vivendo, que os religiosos estão sendo desmascarados. Mas existe salvação para essa mulher. Existe salvação para todos os pecadores. Mas é engraçado, irmãos, que nós temos uma ideia pré-concebida em nossas mentes de que o céu é lugar dos bons. Quem é bom vai para o céu. Somente pessoas boas vão conquistar o céu. E aí às vezes a gente pergunta para as pessoas, e eu tenho esse hábito de perguntar: se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? E tem basicamente 3 respostas. A resposta do cristão, de verdade, que entendeu, mas eu quero me concentrar em 2 possíveis respostas. Uma delas é: sim, eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, eu não traio a minha esposa, o meu esposo, eu sou um cidadão de bem, então eu vou para o céu, eu sou o bom. Porque eu olho para aquele estuprador, eu nunca fiz o que ele fez.
Eu olho para aqueles que desviam milhões, nunca fiz isso, então eu vou para o céu. Outros respondem, não, eu não vou para o céu, porque eu não sou uma pessoa boa. E se você fizer essa pergunta para, um bom percentual da população que vive aqui em Criciúma, que tipicamente é católica romana de berço, ou mesmo espírita, mas muitos católicos olham para a Madre Teresa de Calcutá, ela é boa, ela vai para o céu, eu não. Engraçado que respondem assim, e muitos evangélicos também, mas tudo bem, eu não vou para o céu, eu não sou bom, mas tá tudo certo, porque não param para pensar o que consequências isso trará. Mas, enfim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Que caminho eu devo seguir para ser merecedor do reino de Deus? Será que então as pessoas boas vão para o céu? Eu já posso adiantar a vocês que não. O céu não é do lugar de pessoas boas. Eu diria que o céu, ou melhor, entrará no céu somente as pessoas perfeitas. Porque olha só, se a gente partir dessa perspectiva de pessoas boas vão para o céu, pessoas más não vão para o céu, vão para o inferno. Que medida existe aí? Existe uma média? Do tipo, se você no final do ano conquistar a média 7, você vai para o céu. Abaixo de 7 vai para a recuperação. Será que tem Jesus está computando, está colocando numa balança, fulano fez coisas mais boas do que ruins, então vai para o céu, fez mais coisas ruins do que boas, então vai para o inferno. Irmãos, que tipo de raciocínio, com o perdão da expressão, idiota, né? É ignorante, não para pensar que isso não faz sentido algum. Por quê? Porque o homem, ele vive uma sociedade de mérito, uma sociedade meritocrática, o capitalismo é assim, e a nossa sociedade é assim, eu não estou dizendo se é bom ou ruim, mas o fato é que é assim. Amigos se relacionam por meio do mérito. Se você faz coisas boas para um amigo, você tende a ter mais a consideração daquele amigo. Se o marido faz mais coisas boas para a esposa, tende a ter mais consideração da esposa e vice-versa. Se você tem boas notas, você passa de ano na escola ou na faculdade. E se você trabalha mais, você ganha mais dinheiro. Percebe que tudo é na base do mérito? Agora, o problema é quando você usa esse raciocínio para a sua relação com Deus. Será que nós temos mérito diante de Deus? Será que nós conseguimos conquistar o amor de Jesus? Irmãos, pare com a ideia de que você pode impressionar a Deus. Você acha que Deus se impressiona com alguma boa obra sua? Ilusão. Mas enfim, quem entrará no reino dos céus? Somente as pessoas perfeitas. Céu não é lugar de pessoas pecadoras. Céu não é lugar de pessoas que são imperfeitas. Bruno, mas espera aí, então complicou. Pois é. O que Jesus disse? Sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. O padrão de Jesus é a perfeição. Ninguém que não for perfeito entrará no reino dos céus. E eu te pergunto, você é perfeito? Aí vem os fariseus, os religiosos, os caras que sabiam de tudo de Antigo Testamento da época. E Jesus diz assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus disse assim, tá vendo os caras da nossa época, os fariseus e escribas, os caras que sabem tudo de Bíblia? Pois bem, se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça deles, vocês não entrarão no reino dos céus. Caramba, então é muito difícil de entrar no reino dos céus. Se os caras que seguiam tudo à risca não iam entrar, e tinha que fazer muito mais do que eles faziam, como é que eu vou entrar? Pois é, Deus não se relaciona com pecadores, você sabia? Deus não se relaciona com pessoas imperfeitas. Você é perfeito? Se você é imperfeito, você não tem direito a entrar no reino dos céus. Caramba, então Bruno tem que ser bom, não basta. Lugar de pessoas boas não é no céu. O céu é lugar de pessoas perfeitas. E se você não é perfeito, sinto dizer, já era. Caixão pro Billy. Pois é, essa história parece louca,
Mas eu posso afirmar que o céu é lugar de pessoas perfeitas. Mas vamos entender que tipo de perfeição é essa? Que perfeição é exigida? Que tipo de justiça é exigido? Porque parece que eu estou jogando um fardo nas costas de vocês. Dizendo, olha, se você... O Nato já disse que sim, você está jogando um fardo nas minhas costas. Você não é perfeito? Já era. Pois é, mas, de novo, vamos entender que tipo de perfeição é essa. Calma, não saia correndo. Calma, não desligue o YouTube. Espere, há uma luz no fim do túnel. Vamos ao texto, Lucas capítulo 18, verso 9. É a parábola do publicano e do fariseu. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Pois é, Jesus então vai contar uma história. Parábola é uma história que provavelmente não era uma verdade, uma história real, mas dizia muito sobre a realidade. E era uma história que tinha um público-alvo. O público dessa parábola eram aqueles que confiavam em si mesmos. Aqueles que achavam que eram bons. Você acha que você é bom? Essa parábola é para você. Então ela foi bem direcionada para os religiosos, mais especificamente os fariseus. Aqueles que achavam que mereciam entrar no céu. Vamos ao verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Pois é, aqui está a cena. Um templo, um fariseu e um publicano. O templo era uma instituição única entre o judaísmo. Não tinham vários templos, como nós temos várias igrejas. Não, havia um único templo. Ele ficava em Jerusalém, no alto do monte. Esse templo tinha o lugar santo dos santos. Era onde eles prestavam sacrifícios. Era onde eles subiam para orar. E o texto nos diz que esses homens subiram ao templo para orar. Havia 2 orações diárias. A oração da manhã, a oração da tarde. Acontecia às 9 da manhã e às 15 horas. Por quê? Porque era o sacrifício da manhã e da tarde. Lembra, volta e meia a Bíblia fala sobre o sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. Então, nesses 2 horários, animais eram sacrificados com o objetivo de expiar pecados, com o objetivo de perdoar os pecadores. Mas olha o que acontecia. As pessoas, então, aproveitavam esse momento de sacrifício para ir orar no templo. 9 horas é o horário do sacrifício, então eu vou lá no templo para orar. Por quê? Eles meio que se apropriavam do perdão de pecados naquele momento. Vou aproveitar o sacrifício que vai me perdoar dos meus pecados, então vou aproveitar esse horário para orar. Eles acendiam incensos, e o incenso era como que simbolizava as orações que subiam aos céus. Então, pois bem, os indivíduos iam lá no templo orar às 9 e às 15 horas para aproveitar o sacrifício. E tínhamos ali 2 homens. Provavelmente havia uma multidão de pessoas, porque muitas pessoas iam orar no templo nesses horários. Mas Jesus chama atenção para 2, o fariseu e o publicano. Quem é o fariseu? O fariseu era o cara que sabia muito de Antigo Testamento da época. Era o cara que era um grande cumpridor de regras. Era o cara que tinha uma vida moral muito alinhada. Sabe essa história de princípios morais judaico-cristãos? Que a gente fala tanto, que os conservadores falam tanto? Pois é, o fariseu era o que cumpria os costumes judaico-cristãos, à risca. Ele não matava, não roubava, ele fazia tudo de uma forma exemplar. Mas não só isso. Ele, além de cumprir regras morais, ele cumpria as regras da religião. Ele fazia tudo o que o judaísmo pregava. O Antigo Testamento falava em 613 mandamentos. Além destes, os fariseus haviam criado diversos outros. Então, estes eram os caras, eram os super espirituais. E se nós trouxermos para os nossos dias, os fariseus hoje são os caras, sabe aquela história, não toque no ungido do Senhor? Aquela história de caras que se intitulam grandes apóstolos, que sabem tudo de Bíblia, que vomitam teologia pelo Facebook, que fazem e acontecem pelo reino de Deus e batem no peito e se vangloriam de seus feitos. Pois é,
Esses são os fariseus da nossa época, os novos fariseus, que na época sequer se misturavam com pecadores. Eles viviam somente entre eles. Só convidavam para sua casa os próprios fariseus, a não ser quando tinham uma intenção de fazer uma armadilha, como fizeram com Jesus, como tentaram fazer. Então os fariseus eram os super santos. E do outro lado do ringue, os publicanos. Irmãos, o publicano era a escória da sociedade da época. Como Jonathan ministrou semana passada, o publicano, ele era um judeu a serviço de Roma. Roma, então, o Estado romano que comandava os judeus, e ele colocava pessoas para cobrar impostos. Então, ia lá Mateus, por exemplo, um publicano, batia ela, e aí, cadê teu imposto? E eles também estavam em alfândegas para que todo o trânsito de mercadorias fosse taxado, e todo o imposto então, ou melhor, parte do imposto era destinado para Roma. Mas esses caras tinham autorização para cobrar mais. Portanto, eles extorquiam do povo muito dinheiro. Esses caras eram ricos. E eles então eram considerados traidores. Porque imagina, alguém que é judeu cobrando impostos altíssimos do próprio povo, então eles eram odiados. Eles eram excluídos da sociedade. Eles não tinham um bom convívio com os seus compatriotas. Eles eram odiados. Mateus, como eu disse, era um desses. Eles eram considerados, inclusive, impuros. Enfim, eles eram aqueles excluídos da sociedade na época. Hoje, quem seriam os excluídos da nossa sociedade? Aqueles que nós olhamos, não, esse aí é um pecador, eu não quero saber de ter convívio com ele. São os estupradores, são aqueles que desviam milhões, são aqueles que traem a sua esposa, o seu esposo, às vezes são os homossexuais, os transexuais. Estes muitas vezes são excluídos da nossa sociedade. Esses muitas vezes são excluídos do convívio dos cristãos. Esses são os pecadores, que os cristãos dizem, você é mau, você vai para o inferno. Eu sou bom, eu vou para o céu. Então, tínhamos aqui dois opostos. Jesus então traz o exemplo que a sociedade atual tinha para seguir, que era o fariseu, e o exemplo que era odiado pela sociedade, o publicano. Vamos ver quem vai para o céu? O cara ou a escória da sociedade? Vamos ver o que eles fizeram. Verso 11 e 12. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Volta no 11. Então vamos lá. O fariseu em pé. Essa era a posição que ele estava orando. E até então não tem problema nenhum. Tá? Aliás, vale um parênteses aqui. Irmãos, a sua posição enquanto ora não determina nada, tá? Você pode orar em pé, sentado, de joelhos ou até deitado. Cuidado para não orar deitado na cama antes de dormir, porque a sua oração não vai durar mais do que 30 segundos. Logo você estará, Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Cuidado. Mas enfim, não é problema nenhum. Sabe, irmãos, a sua oração de joelhos não tem mais poder do que sentado. Em nenhum lugar, no quarto, na cozinha, no banheiro, no banho, no carro ou no monte. A oração não há diferença de poder porque você está numa posição ou outra. Você não precisa se sacrificar para que a sua oração seja ouvida. Isso é um equívoco grave. Enfim, mas ele em pé orava no íntimo. Alguma outra versão vai dizer que ele orava para si mesmo. Ou seja, a bem da verdade, o fariseu não estava orando a Deus, ele estava orando para ele mesmo. O texto mostra que ele até diz, na primeira palavra ele diz Deus, mas depois na sua sequência de oração ele diz eu. Ele fala 5 vezes eu. Pelo menos está implícito o pronome eu. Isso mostra, irmãos, como é o coração do homem. O coração do homem fala de si para si. O homem pecador, natural, o religioso ama ter o seu ego afagado. Irmãos, o religioso ama falar sobre os seus feitos. Irmãos, vamos falar a real. Se eu chamar qualquer um de vocês aqui na frente e dizer, irmãos,
abraço o cara aqui, a moça, e digo: vocês não têm ideia como essa pessoa aqui é santa. Você não tem ideia do que essa pessoa faz e acontece pelo reino de Deus. Essa pessoa vai se debulhar em lágrimas, porque a bem da verdade é isso que você e eu queremos. Nós queremos o agrado, nós queremos o afago no ego, nós queremos ouvir que somos bons. E quantas vezes você já ouviu isso? Vamos honrar a pessoa tal, vamos aqui, vem aqui, vamos lavar os seus pés. E a pessoa se debulhando em lágrimas. Porque, no fim das contas, o homem pecador, por natureza, ama ser agradado. Ele ama ser aceito pela sociedade. Ele ama falar de si mesmo. Ele ama saber com que os outros... Aliás, ele ama saber que os outros saibam o que ele fez ou o que ele é. Assim era o fariseu. O fariseu dizia: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, não. E aí eu chamo o irmão aqui: irmãos, esse cara não é como os outros. Esse cara não é ladrão. Esse cara não é adúltero. Esse cara não é um injusto. Este cara é o cara. E o irmão se debulhando em lágrimas. Glória a Deus, glória a Deus. E ele dizendo: uau, eu sou bom mesmo. Isso é você, irmãos. Isso sou eu. Nós amamos ser reconhecidos. Vamos falar a verdade? Você ama o reconhecimento. Você ama ser aplaudido. Você ama ser aceito. E eu também. Mas devemos alimentar isso? Não devemos alimentar isso. O fariseu amava, em pé, na sinagoga, no templo, diz que dá a entender que ele estava muito perto do Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus se manifestava. Então ele, batendo no peito, com as mãos para o alto, em pé: Senhor, obrigado, porque eu não sou pecador como estes homens. Senhor, obrigado, porque eu sigo os princípios morais. Os princípios judaico-cristãos, eu faço todos. E mais, ele diz: obrigado. Próximo verso. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Irmãos, o judaísmo a Bíblia instruía o Antigo Testamento, mais precisamente, um jejum por ano, no dia da expiação, na preparação para o dia da expiação. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E olha que interessante, eles jejuavam normalmente na segunda e na quinta, porque segunda e quinta eram os dias em que o mercado público estava aberto. Era o dia em que todo mundo estava na praça, tipo sábado de manhã aqui em Criciúma, mais ou menos assim. E aí, quando todo mundo os podia ver, eles jogavam cinzas sobre si, com uma cara de cansado. Para quê? Para mostrar para as pessoas que eles estavam em jejum. Sabe para quê? Aceitação. Para quê? Para receber o louvor e a glória. Uau, você está em jejum de novo? Puxa, você é um super santo. É isso que nós queremos saber, é isso que nós queremos ouvir, aliás. E ele não só jejuava 2 vezes, mas ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Sabe, aquele papelzinho: pastor, aqui segue o meu dízimo é de tanto. Sabe, irmãos, aqui a gente não bota papelzinho, a gente não quer saber. Não estamos aqui para controlar ninguém. Você vai dizimar se você tiver entendido o evangelho, só isso. E não estamos aqui para controlar ninguém. É você e Deus. E aí eles davam... Jesus diz, até eu anotei o verso aqui: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Os fariseus davam o dízimo até das hortaliças. Sabe, eles eram tão fiéis no cumprimento de regras, que até as hortaliças, as coisinhas, a hortelã, irmãos, eles davam o dízimo da hortelã. É igual você computar os centavos, sabe? Opa, eu vou dar o dízimo desse mês, é R$55,12. Não, mas é 129, igual o posto de gasolina, sabe? Que tem 3 casas depois da vírgula, e você computa. Não, irmãos, não é sobre isso. Tudo bem, não devemos dar o dízimo? Sim, Jesus nos diz: olha, você deve dizimar, mas de que adianta dizimar sem a justiça no coração, sem amor? É regra, é cumprimento de regra. E Jesus, lembra o início dessa parábola. Jesus está destinando essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos e desprezavam outros.
Se você confia em si mesmo, essa parábola é para você. Pois bem, os religiosos eram aqueles que cumpriam, e são aqueles que amam cumprir regras morais e amam cumprir as regras da religião. Sabe, alguém diz, olha, você tem que fazer a campanha do tal para receber algo em troca. Você tem que subir no monte na madrugada às 3 da manhã, chuva, neve, se precisar bota uma chuteira e sobe no monte. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando. Não ri, amor. Então, irmãos, e eu não estou me vangloriando disso, pelo contrário, é sinal de ingenuidade. Mas, enfim, fez parte da história. Mas, irmãos, não há regras a cumprir, e os religiosos amam cumprir regras. O pastor diz, olha, irmãos, quero saber todo mundo orando às 3 da manhã, jejum de tantas horas, e o povo lá lutando para conquistar o favor de Deus, achando que cumprir regras de religião vai fazer você mais bem visto diante de Deus, mais aceito, como se a nossa aceitação diante de Deus fosse por aquilo que a gente faz de bom, ou deixa de fazer aquilo, ou melhor, deixa de fazer coisas ruins. Será que Deus te aceita porque você é bom? Deus só te aceita se você for perfeito. As suas boas obras, como Isaías disse, são como trapos de imundícia. Nada do que você faz de bom, no que diz respeito à moralidade, nada do que você faz de bom, no que diz respeito a cumprir regras da religião, vai te fazer merecedor do amor de Deus. Você precisa ser perfeito. O bicho está pegando. Então quer dizer que, Bruno, eu luto contra os meus pecados, eu cumpro todas as regras que a igreja fala, eu vou no monte, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, então quer dizer que tudo isso que eu faço não me faz merecedor do céu? Não. Nada do que você fizer vai te fazer merecedor do céu. E vemos um tempo que os religiosos estão sendo desmascarados, irmãos. É pastora que vai para cadeia, quer dizer, só não vai para a cadeia por causa do foro privilegiado, porque é deputada. É pastor, ex-candidato a presidente, preso, porque tem conta no exterior envolvido com corrupção. Pastor que começa com E, você deve saber quem é. É padre que desvia milhões de uma construção faraônica. É o guru espírita que estuprou centenas de mulheres ao longo da história. Está caindo por terra a religiosidade. A religião não permanecerá. Deus está ruindo os alicerces das instituições religiosas, aquelas que estão podres, aquelas cujos alicerces estão frágeis, mas talvez por cima há um grande prédio, há grandes obras, grandes feitos, pessoas conhecidas internacionalmente, mas por dentro, podridão, e uma por uma estão caindo. Pois bem, vimos então um cara que era orgulhoso de sua reputação moral, um cara pagador de impostos, de dízimo, jejuava, não era ladrão, não era adúltero, um cara perfeito aos olhos humanos, exteriormente perfeito. E ele então em pé orando, Deus, obrigado porque eu não sou igual a ele. Irmãos, religiosos amam a comparação. Religiosos amam saber que o irmão está em pecado. Religiosos amam ver as notícias. Olha que pastora, né? Religiosos amam ver a derrota do outro, porque na derrota do outro ele se sente maior e melhor. Por quê? Porque ele vive a comparação. Ele acha que a vida se resume em comparar-se com outros, e quando o outro está numa pior, ele tem a vitória. Ele é bom, ou melhor, ele acha que ele é bom, e ele acha que ele vai para o céu. Afinal de contas, o céu é lugar de pessoas boas, não é? Não, o céu é lugar de pessoas perfeitas. E se você não é perfeito, cuidado. Mas calma, não saia daí até o final da história. Então, se você entende que você se orgulha de sua reputação moral ou de seus feitos, porque você já pregou para multidões, já cantou para multidões, você tem uma igreja que vai para o centro, se você é orgulhoso disso, essa parábola é para você. Vamos lá, verso 13, vamos olhar agora a escória da sociedade? Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Aqui era o excluído. Então, a palavra diz que ele ficou à distância. Provavelmente, o fariseu estava lá perto do Santo dos Santos e o publicano não se achava digno de estar lá perto. Diz que ele estava à distância. Aliás, o fariseu não aceitava ser tocado por um publicano, porque ele achava que ele ficaria impuro. Então, o fariseu, se colocando no seu lugar de humildade, não se achava digno de estar perto de Deus. Aliás, sequer se achava digno de levantar a sua cabeça para o céu. Mas de olhos baixos, batia no peito: Senhor, tem pena de mim. A ideia de bater no peito é uma ideia de que, como o coração é a fonte do mal, seu coração não é bom, tá, irmãos? Sentir no meu coração de fazer isso, cuidado, porque o coração é a fonte do mal, dos desejos impuros. Então, cuidado, inclusive com essa expressão, sentir no coração. Enfim, ele batia no peito com o intuito de esmurrar o coração, porque ele sabia que ele era mau. O publicano, o cobrador de impostos, a escória da sociedade, não se achava digno de estar na presença de Deus. E ele diz: Senhor, tem pena de mim. Essa versão fala misericórdia, mas a melhor tradução é a palavra pena. O que está aqui implícito? Não é um mero pedido de misericórdia, como a gente faz na nossa oração: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não. Por trás desse pedido, ele está dizendo assim: Senhor, tem pena de mim, não coloca a tua ira sobre mim. É o que os teólogos chamam de propiciação. A Bíblia também chama. Propiciar é desviar a ira de Deus. Ele está dizendo assim: Senhor, não coloca a tua ira sobre a minha pessoa. Senhor, apazigua a tua ira. Não me manda para o inferno, porque eu sei que eu sou merecedor do inferno, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecador. Ele então, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem pena de mim. Por quê? Porque ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência de que Deus exige perfeição. Você é perfeito? Se você não é perfeito, se você é somente bom, cuidado. Lugar de pessoas que se acham boas não é o céu, mas é o inferno. O céu é lugar de pessoas perfeitas. Pois bem, porque Deus é santo. Olha só, Deus, pensa num lençol branco, mas muito branco. Se cair uma gota de sangue, ele deixa de ser limpo. Deus é assim. Ele não tolera um único pecado. Tiago diz: se você tropeçar em um único ponto da lei, você será condenado de todos. Está vendo? Jesus também disse: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Também a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Tudo isso mostra que a Bíblia exige perfeição. Se Deus não se relaciona com o pecado, quando você for para o céu, você só vai poder entrar se você for perfeito, porque Deus não se relaciona com pecadores. Mas agora, é possível ser perfeito? Vamos ver como se pode ser perfeito. Agora vamos ao verso 14. Jesus está dizendo: eu lhes digo que este homem, não o outro, ele está dizendo, o pecador, o publicano, esse que é cobrador de impostos, este homem, não o religioso, ele foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha só, Jesus está dizendo que não o cara que se achava bom, mas o pecador, esse foi para casa justificado. Sabe o que é justificado? Ele foi para casa sendo considerado justo. Ele foi para casa sendo considerado perfeito. Essa é a perfeição que Deus exige. A perfeição que Deus exige não é o que você faz de bom ou deixa de fazer de mal. A perfeição que Deus Pai exige é a perfeição de Jesus. Olha só. Quando você reconhece que é pecador, quando você se prostra diante de Deus e diz: Senhor, tem pena de mim, você está se arrependendo dos seus pecados. E neste momento,
algo instantâneo acontece. A justiça de Jesus é colocada na sua conta. Agora, quando você se arrepende, você é considerado perfeito. Você é considerado santo. Essa é a perfeição que Deus exige. Foi isso que Jesus fez na cruz. A morte de Cristo, o derramamento do seu sangue, o sacrifício do Cordeiro perfeito, estabeleceu uma justiça tal que entra na vida de pecadores. Aquele que não se acha digno de estar na presença de Deus, aquele que sabe que é pecador, aquele que sabe que não pode nada, aquele que sabe que seus pensamentos são terríveis, que os seus desejos são tenebrosos, aquele que sabe que se não fossem as leis, ele estaria envolto no pecado mais do que está. O céu é lugar deste. O céu é lugar daquele que olha para si e diz: Senhor, tem pena de mim. Eu sei que sem o Senhor eu não sou nada. O céu é lugar de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas são aquelas que reconhecem que são pecadoras e pedem a paz de Deus. Nesse momento, a justiça de Jesus é colocada em você e você se torna, ou melhor, você é considerado perfeito. Você é absolvido no tribunal de Deus. Tribunal de Deus, no grande dia, você vai ser julgado. Eu serei julgado. E ele vai dizer para aqueles que se prostraram em vida diante de Deus, dizendo: Senhor, tem pena de mim. Para estes, somente para esses, ele vai dizer: vinde benditos. O lugar de vocês é junto comigo. Somente daqueles que receberam a justiça de Jesus. Como é que se recebe a justiça de Jesus? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo boas obras, subindo no monte? Não. Dizendo: Senhor, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. A sua mente muda, a sua vida muda, e você não é mais aquela pessoa que tenta alcançar o céu. Você é aquela pessoa que sabe que merece o inferno, aquela pessoa que sabe que é o pior pecador de todos, mas ao mesmo tempo sabe que é mais amado do que qualquer pessoa poderia ser. O amor de Jesus por nós, ele não está vinculado às nossas boas obras. Nós queremos ser aceitos pelo mundo, é verdade, e fazemos uma série de coisas para que todo mundo nos aplauda. Jesus não se impressiona com os nossos feitos. A única coisa que nos torna merecedores do amor de Deus foi o que Jesus fez em nosso favor. É por isso que a gente só fala sobre Jesus, irmãos. É por isso que a gente só ensina sobre Ele. É por isso que eu não fico aqui afagando o ego de vocês. Porque se eu afagar o ego de vocês, vocês vão se sentir mais. Eu posso, eu consigo, tudo posso naquele que me fortalece. Não, irmãos, não pode. Você pode sim, no que diz respeito a, você pode passar por sofrimento ou por coisas boas, pela pobreza ou pela riqueza. Sim, tudo posso naquele que me fortalece, porque em Cristo nós podemos passar por todas as coisas. Agora você é aceito por Deus, não porque você fez algo para merecer, mas porque Jesus fez no nosso lugar. Portanto, Deus exige o quê? Perfeição. E nós somos perfeitos em Cristo. Nós nos tornamos perfeitos quando dizemos: Senhor, esmurrando o coração, tem pena de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus finaliza dizendo: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele que bater no peito, levantar a mão para o céu e se exaltar, achar que merece o céu, esse será condenado. Agora, todo aquele que se rebaixa e diz: Senhor, tem pena de mim, esse será exaltado. Como vai ser exaltado, Bruno? Vai ter milhões de seguidores no Facebook e Instagram? Não. Ele vai ser salvo. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Seremos exaltados nos céus, quando com o Cordeiro estaremos face a face. Percebe que ele foi justificado. Ele não se justificou. Percebe que a justificação é uma obra de Deus para com as nossas vidas. Nós somos justificados. Lembra do português, voz passiva?
Nós somos a parte passiva. Ele nos justifica, é uma obra de Deus, mediante o nosso arrependimento. E mais, é algo instantâneo. A palavra não diz, Jesus não disse. E a partir dali ele começou a se converter. A partir dali ele começou a ser justificado. Não. Você é instantaneamente justificado. Você lembra do dia que teve uma convicção tal de pecado e gerou uma angústia dentro de você tal? Não esqueça desse dia. Possivelmente este foi o dia que você foi transformado. Nem todos vivem que chamam de batismo de angústia. Se você não viveu, não é problema algum. Mas peça. E é um momento tão dolorido, irmãos. Dói tanto. Eu não sei porque eu estava lembrando dessa noite, de um meu sonho, essa noite, e no meu sonho eu chorava de angústia diante de Deus. Eu também não lembro muita coisa, mas no meu sonho eu chorava. Chorei à noite, não lembra? Mas no meu sonho eu chorava. E era uma angústia por conta de pecados, enfim. É algo doloroso, irmãos, mas é libertador. Tudo isso que eu falei aqui, sobre Deus exigir perfeição, é libertador. Diferente de jogar um fardo nas costas de vocês, dizendo, você pode, você consegue, você conquista, você é vitorioso, pense positivo, fale palavras, frases positivas, porque isso vai gerar uma energia cósmica positiva e vai fazer você vencer. Balela, irmãos. Balela, nada do que você falar vai te garantir alguma coisa. Por que tem o coronavírus aí? Então vamos repetir. Coronavírus, morra em nome de Jesus. Coronavírus, morra em nome de Jesus. Pode falar 20 mil vezes. 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não vai morrer nada. Porque se isso desse certo, o coronavírus já teria morrido. Mas não morreu. Enfim, a palavra, como tenho dito, como disse, a ideia é tirar um fardo, irmãos. Porque muitos carregam o fardo da religiosidade. Muitos carregam o fardo dos usos e costumes. Carregam o fardo de cumprir regras. Estes costumam se auto-exaltar, mas Jesus diz que estes serão humilhados. Pois bem, concluo dizendo que, olha que interessante, os dois caras conheciam a Deus, os dois caras conheciam o Antigo Testamento, acreditavam no templo, acreditavam nos sacrifícios, acreditavam, enfim, em tudo que a religião dizia. Percebe a semelhança entre eles? Mas havia uma diferença muito abissal entre eles. Um achava que era bom, o outro sabia que era mal. Se você pertence àquele grupo que acha que é bom e merece o céu, cuidado, arrependa-se dos seus pecados e mude sua forma de pensar. Agora, se você é daqueles que diz que é ruim, que é mal, que só faz coisas boas por causa da graça de Cristo sobre sua vida, bem-vindo ao time dos filhos de Deus. Porque o céu é lugar de pessoas que sabem que são imperfeitas, mas recebem a perfeição de Jesus. O céu é lugar de pessoas perfeitas, perfeitas em Cristo, pecadores, ao mesmo tempo perfeitos, terríveis, porque eu sei quem eu sou, mas ao mesmo tempo considerados santos, merecedores de condenação, mas ao mesmo tempo absolvidos, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Como é que o sangue de Jesus está sobre nós? Bata no seu peito e diga, Senhor, tem pena de mim. Vemos aqui o contraste daqueles que são autossuficientes com aqueles que são dependentes. Se você tem uma vida de autossuficiência, seja qual for o sentido, arrependa-se. E se prostre diante de Deus e diga, Senhor, sem ti eu sei que eu nada posso fazer. Jesus então chama os humildes de coração. E termino com algumas aplicações. Irmãos, não tente conquistar a salvação por regras morais. Não tente conquistar a salvação por regras da religião. O resultado destas pessoas será condenação, achando que estão fazendo certo. Lembra quando Jesus contando a história? Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome.
E ele diz: aparta de mim, não os conheço. Possivelmente eram pessoas que estavam tentando conquistar a salvação. Agora, se por um lado não devemos tentar conquistar, por outro lado, irmãos, quando descobrimos essa verdade, que é o que chamamos de evangelho da graça, um fardo é tirado das nossas costas. Irmãos, isso é libertador. Você saber que você não conquista o céu por esforço próprio. Jesus conquistou o céu em teu lugar. Porque havia uma separação entre o Bruno e o Deus Pai. E Jesus me uniu a Deus Pai. Nós éramos inimigos, agora somos amigos. Portanto, como Paulo diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, é um convite para que olhe para ti mesmo, olhe para ti mesmo, olhe para ti mesma e eu olho para mim mesmo. Olha para si, veja se você está tentando conquistar o céu por esforço próprio. Ou enxergue os seus pecados e te arrepende e muda de vida. E diante disso, irmãos, diante desse chamado ao arrependimento, não menospreze pecadores. Não menospreze o tio que estuprou a criança. Porque existe perdão para esse homem. Existe perdão para homossexuais, para transexuais. Existe perdão para o dependente de crack, para o adúltero, para o estuprador. Existe perdão para todos. Porque a escória da sociedade, Jesus mostra, o cobrador de impostos, voltou justificado para casa, porque ele disse: tem pena de mim. Há perdão para todos. Isso é amor. Vamos orar? Banda pode subir? Baixe suas cabeças. Jesus, só temos aqui a te pedir, Senhor, tem pena de nós. Tem pena dos nossos pecados. Tem pena porque sabemos que somos pecadores. Sabemos que a nossa natureza carnal tende ao pecado. Por isso te pedimos misericórdia. Não derrama sobre nós a tua ira, mas batemos no peito, esmurrando os nossos corações, sabendo que sem ti nada podemos. Jesus Cristo de Nazaré, obrigado, porque o que o Senhor fez na cruz do Calvário nos reaproximou de Deus Pai. E agora nós temos paz com Deus. Obrigado pela tua obra, Jesus. E que diante disso, jamais venhamos a desprezar pecadores, pelo contrário, que venhamos a olhar por eles, que venhamos a orar por eles, que venhamos a proclamar essas palavras que trazem alívio para o nosso coração, porque retiram o fardo que havia em nossas costas, o fardo da moralidade, o fardo da religiosidade. Agora sabemos que se em ti somos considerados perfeitos. Agora sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Obrigado, Jesus. E eu te peço, Senhor, pedimos que o Senhor cure a vida do seu Ari e de sua esposa. Que o Covid não tenha influência mais sobre a saúde física destes. Derrama a tua graça, a tua cura sobre eles. Sabemos que as nossas palavras não têm poder, mas sabemos que aquele que ouve as nossas palavras, sim, este tem poder. Cura este casal e minimiza os efeitos desse vírus. De novo, sabemos que as nossas palavras não têm poder, mas o Senhor que ouve as nossas palavras, sim, o Senhor tem o poder para minimizar os efeitos desse vírus ao redor da terra. Também pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Fernando, que hoje se encontra de aniversário, que o Senhor o abençoe, que o vigor do Senhor esteja sobre a vida dele, para proclamar as boas novas onde ele estiver, no trabalho, dentro e fora da igreja, e que no tempo oportuno, o ministério que o Senhor tem para a vida dele seja restaurado, e ele possa, em púlpitos ao redor do Brasil e do mundo, se possível, proclamar aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, e que o Senhor tem feito na vida de muitos. Eu te peço que o Senhor o abençoe,
em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos adorar o nosso Deus?